Bom, e a falta de insumo no mercado tem deixado muitos produtores e comércios preocupados. E é sobre essa falta de insumos na agricultura no mundo que está mobilizando as autoridades. No Brasil, o senador Luiz Carlos Reins diz que está buscando soluções. E sobre a CPI da Covid-19, ele se emociona ao falar do nível que os seus colegas e amigos chegaram. O senador Luiz Carlos Reis também faz parte do grupo da AFA 73, mas nesse momento o nosso bate-papo é político. Ele não vem aqui falar do encontro, falar do grupo. Nesse instante eu fugi com ele para falarmos desses momentos que o produtor está vivendo. Senador, tem lá no Senado Federal um engenheiro agrônomo que acompanha e vê bem de perto a demanda hoje, que temos aí uma carência, um problema muito grande que o produtor enfrenta, que se trata da falta de produtos. Você está acompanhando isso aí de perto? Na semana passada, quinta-feira da semana passada, nós reunimos a representação da ProSoja Brasil, da Abrapa, da Confederação Nacional da Agricultura e a Organização das Cooperativas Brasileiras. Conversamos primeiro a nível de produtores, sobre as deficiências, o problema que está sendo enfrentado pelos produtores com relação à falta de produto, de diversos defensivos, onde o principal é o glifosato. Na sexta-feira, seguiu-se a conversa com as indústrias, então o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e as indústrias de fertilizantes, o Sindiveg e a CropLife, que engloba todas as indústrias pequenas, médias e grandes de defensivos do Brasil. Na segunda-feira nós reunimos os três grupos, então foi governo, Ministério da Economia, Fazenda, Agricultura, o pessoal ligado às indústrias e também os produtores. E começamos essa discussão para ver aonde tem o problema. Dizem que falta produto no mundo, quem tem problema de container, tem problema de transporte, é uma série de problemas, até de falta de energia na China. Bom, é o que nos apresenta nesse instante. E o que nós estamos vendo é que tem um problema sério que deve faltar uma quantidade de produto. Então nós acertamos, e aqui eu chamo a atenção das nossas federações de agricultura em todo o Brasil, ligadas à Confederação Nacional da Agricultura, à OCB, com todas as suas organizações de cooperativa em todo o Brasil também, as revendas de insumos através da Andave, a parte pessoal ligada à Abrapa, à ProSoja, os produtores. Informem, se liguem, nós criamos um grupo de WhatsApp, e esse grupo está interagindo com o Ministério da Agricultura e também com o Ministério da Economia, para a gente ver o que falta de produto, o que nós podemos fazer nesse instante. Até alguém sugerir, quem sabe o Paraguai possa nos mandar produto, a Argentina, mas se falta no Brasil, falta também no Paraguai, na Argentina, e falta em outros países da mesma forma. Então, nós temos que nos organizar, estarmos juntos nesse instante, e esse grupo está operando nesse momento e nós estamos buscando alternativas de tratos culturais possíveis de fazer, outros produtos que possam ser alternativos, falam além do glifosato, falam de quat também, que estaria faltando, e outros inseticidas ou herbicidas. O principal hoje é o glifosato. Então, a parte do governo está aberta. Surge hoje, é um sábado, um congresso de agrônomos aqui em Florianópolis. Alguém me diz, a pessoa me liga, conhece o meu telefone, para que tem alternativas que estão surgindo. Mas é uma molécula nova, com menos toxicidade, inclusive que o próprio glifosato, mas que substitui o glifosato. Bom, se isso é possível, esse produto não tem registro, mas tem já pesquisa que já validou esse produto. Bom, nós vamos conversar agora com a ministra Tereza, com o secretário Carlos Costa, que é o antigo ministro dos Comércios, ligado ao ministro Paulo Guedes, o que se pode fazer na parte política, com os dois ministros, e na parte, digamos assim, técnica, dentro das instâncias do Ministério da Agricultura, da Anvisa e também do IBAMA, Nós temos informações e precisamos agora agir nesse instante para que nós possamos plantar a safra cheia, é o que nós queremos, é o que o produtor quer, é o que o Brasil precisa nesse instante. Então, essa é a preocupação, estamos focados nesse tema para que a gente possa resolver esse impasse. Senador, quando fala assim que há a possibilidade de termos aí uma nova molécula, há aquela preocupação assim, mas para legalizar isso aí vão 12 anos. O detalhe é que o seu trabalho está ali para que isso seja resolvido de imediato. Um alerta a qualquer parte do Brasil. Se existir qualquer produto que a gente possa agilizar nesse instante,
é importante que chegue até nós, chegue até a sua Federação de Agricultura, a sua ProSoja, em cada estado da federação, qualquer novidade que aparecer, que é um momento, é uma crise mundial, é uma situação emergencial que nós temos que resolver esse impasse. Já estamos plantando a safra. Imagina o Brasil reduzir 10% da safra de soja, da safra de milho, por exemplo, primeira ou segunda safra. O caos. No meu estado, além da soja, no milho, o arroz, por exemplo, que é menor em termos de Brasil, mas imagina fazer 10% da produção menor para o ano que vem. Inclusive para os chineses. Eles têm que também saber que a soja vai faltar para eles, para a sua alimentação, falta para o mundo, vai faltar frango para o mundo, suíno para o mundo, leite para o mundo. Ok, isso é um problema mundial. Então, nessa situação, a alternativa que tiver, numa situação emergencial, nós temos que trabalhar imediatamente. Com a ministra Tereza, as portas estão abertas, né, para que a gente possa resolver esse impasse e buscar a solução para que o Brasil possa plantar uma safra cheia. É o que nós estamos querendo. E quando se trata dos fertilizantes, tem também uma carência, tem também uma demanda. Da mesma forma, alguns fertilizantes chegaram a subir quase 300%, 230%, 250%, um absurdo. Agora, em questão de poucas semanas, poucos meses. E também temos esse problema para enfrentar a safra. Então, o presidente Bolsonaro pediu à Secretaria de Assuntos Estratégicos do Almirante Rocha, que já fez um estudo desses principais problemas, gargalos que nós temos com fosfato, fosfatados, potássio, nitrogenados, os principais fertilizantes. E eu tenho um trabalho que eu participei ainda no tempo do ministro Stefanes. Nós temos também um estudo Brasil sobre esses gargalos. Então nós queremos agora falar com a ministra Tereza, com o ministro Guedes e o Carlos Costa, com as indústrias de fertilizantes e as indústrias defensivas. O que nós podemos fazer num plano nacional, não apenas para a emergência. A emergência é nesse momento, mas nós vamos plantar o resto da nossa vida. O Brasil será o maior celeiro do mundo em termos de produção. Então, a política sobre fertilizantes, a política sobre defensivo, tem que ser estabelecida uma regra para que nós possamos fazer. Então, eu estou desenhando também algumas reuniões a partir da próxima semana, passa a CPI, e a gente quer tratar especificamente a questão fertilizante e defensivo com o governo, chamando as indústrias, o que se pode fazer. Eu toquei no assunto para você, que já entrou para mim, em 2019, o prefeito de Uberlândia, o Delmo Leão, que foi deputado comigo, é um agrônomo lá de Uberlândia, um produtor rural em Uberlândia, me pediu, né, para falar com a ministra Tereza, com o presidente Bolsonaro, sobre remineralizadores. Ele fez um estudo, a Universidade de Lavras. Então hoje é um assunto que vocês já no Centro-Oeste já estão usando, nós no Sul não usamos. Mas também temos uma proposta, inclusive legislação. Eu já fiz reunião com produtores, inclusive tem uma associação ali no Centro-Oeste, acho que é Goiás, pessoal de Tocantins, Mato Grosso, o pessoal está ligado nesse assunto, para que possamos também apresentar à sociedade brasileira a questão dos remineralizadores. Então, existem alternativas que nós temos que buscar. Existe uma guerra também entre os adubos solúveis e esses poucos solúveis, com menor solubilidade. Tá bem, faz parte do processo, mas vamos apresentar um leque de opções para os nossos produtores. Bom, e não tem como a gente não falar de CPI. Qual que é a sua visão nesse momento ali para esse fechamento, para a gente encerrar aqui? Lamentável, é um episódio lamentável. O pessoal até chamava CPI do circo. Não vou chamar de circo. Me emociona porque eu vi a fala de um palhaço dizer assim: nós não somos assim, nós somos sérios. Eu faço as pessoas rir, mas eu sou sério. E o que a gente vê com os meus colegas do chamado G7, infelizmente, a CPI virou um palco político, um palanque político em cima das eleições do ano que vem, né? Nós iniciamos a CPI com PDT com candidato, PSDB com candidato e PT com candidato. Encerramos a CPI fortalecendo esses candidatos, aparecendo PMDB com candidato, Cidadania com candidato. Hoje são 5 pré-candidatos disputando contra o presidente Bolsonaro. Então, como você viu naqueles palanques ali, naquelas narrativas, era só gente querendo criminalizar o presidente da República e seus ministros. Esse é o inferno que se criou em cima de tratamentos, em cima de narrativa de vacinas. Não houve R$1 de corrupção, nada. As narrativas em cima de 20 milhões de doses que não foram compradas da Covaxin e 10 milhões de doses que não foram compradas da Sputnik. Se eu não comprei a vacina, eu não gastei, não houve corrupção. Mas o pessoal esquece que o governo Bolsonaro comprou 632 milhões de doses de vacina,
que até sexta-feira já tinha distribuído 320 milhões de doses de vacina. O que é 320 milhões? 2 doses para toda a população vacinal brasileira. 2 doses já estão nos estados para toda a população vacinal brasileira. E agora buscando mais doses para os jovens de 12 a 17 anos. São mais 18 milhões, mais 36. Bom, isso até o final desse mês de novembro, toda a população brasileira, todos os estados brasileiros já receberam 2 doses dessa vacina, que deverá chegar a quase 400 milhões de doses. Ok, e tem mais 200 compradas para 2021. Então, as vacinas foram compradas, não houve nada de corrupção. Então, esse é um ponto importante. E outra situação, eu também me empenhei em cima de novas vacinas, e a grande mídia não fala nesse assunto. O governo Bolsonaro, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, já financiou 15 universidades brasileiras, 15 universidades que estão produzindo cérebros brasileiros dessas universidades, produzindo vacinas novas para o Covid. A vacina mais adiantada é de uma universidade da Bahia, ligada à Federação das Indústrias da Bahia, Senai Cimatec, que tem uma molécula, uma universidade de Seattle, Estados Unidos. Essa molécula já está agora na 2ª e 3ª fase final para aprovação na Anvisa dos testes finais. Isso quer dizer que até novembro, dezembro, nós vamos ter essa vacina pronta para ser fabricada. Assim, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais, a USP em São Paulo, em Ribeirão Preto, e o Instituto de Cardiologia em São Paulo são as 5 vacinas mais adiantadas. São cérebros brasileiros produzindo vacina para o mundo, para o Brasil e para o mundo. E eu trabalhei também, junto com o senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, os laboratórios de medicamento veterinário que podem fabricar vacinas, já tem legislação, são 4, e eu agreguei esses 4, 12 grandes laboratórios brasileiros que querem fabricar vacina. Isso tudo foi, infelizmente a grande mídia não fala, a gente fala esse assunto, mas eles não têm interesse nessa questão. O que é isso? Tranquilize-se, os brasileiros que estão nos assistindo, tranquilize que tem cérebros brasileiros fabricando vacinas para os brasileiros e também para o mundo. Porque além da Fiocruz, que fabrica vacinas hoje, além do Butantan, nós temos também essas indústrias que querem fabricar vacina. E o governo brasileiro já comprou para o ano que vem em torno de 350 milhões de doses. Então, já vou vacinar toda a população em 2021 e já tem vacinas compradas para 2022. O que fez o presidente que não atendeu os anseios da população? Então, as narrativas que tem hoje, infelizmente, é o que está acontecendo, só questões políticas. Nós lamentamos que isso tenha acontecido, estamos trabalhando para que nós possamos ter vacinas para o povo e também o tratamento precoce. Esse tratamento foi tão criminalizado, inclusive pelo Ministério Público. Esse tratamento, por exemplo, eu tenho dados, eu estou fazendo um relatório separado, um voto em separado, um relatório que vai contrapor o que o Renan fez no seu relatório, colocando o quê? Vou apresentar 294 estudos científicos na volta do mundo sobre hidroxicloroquina. Muitos deles com aspectos positivos. Eu vou apresentar 137 estudos científicos sobre ivermectina, também com resultados positivos. Quando é que esse resultado não é positivo? Quando usa em pacientes em fase adiantada. Quando usa na fase inicial, o que é inicial? Na primeira semana. Se você tratar na primeira semana, tem resultados positivos no mundo inteiro. Então, eu vou apresentar esses quase 400 trabalhos que eu já tenho catalogado e está no meu voto em separado sobre a questão dos tratamentos. Então, para não criminalizar uma política séria, de um governo sério, com questões políticas em cima de um processo eleitoreiro, que infelizmente, o que eu digo? Está desidratando o presidente Bolsonaro essas narrativas que a Rede Globo e as suas afiliadas, e também a Folha de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, esse pessoal está fazendo totalmente política. O Renan Calheiros, por amor de Deus, voltaram esse cara a ter credibilidade de novo, que é um crápula. Infelizmente é um colega meu, mas não merece o respeito da sociedade brasileira, que a grande mídia trouxe ele para a cena de novo. Uma série de problemas que ele tem e outros mais que fazem parte do chamado G7 da CPI. Lamentável o episódio, mas eu estou dando informações reais, sérias, de um governo sério que tenta atender a população brasileira.